Olá, graça e paz, Shalom Adonai, eu sou o pastor Wagner e este é o canal A Voz que Clama no Deserto. E amados, hoje nós vamos voltar a falar de um personagem que eu amo muito, Pastor Kenzo Atsushi. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, nós vamos estar falando da oitava experiência pela qual o pastor Kenzo Atsushi passou. E eu quero compartilhar com vocês, né, esse vídeo maravilhoso. Amém? Vamos embora para a vinheta? Então, amados irmãos, estive ouvindo a oitava experiência do pastor Kenzo Atsushi e essa experiência, nossa, meus irmãos, parece que todas as vezes que eu ouço o pastor Kenzo Atsushi, o meu nível de fé, vai lá em cima, porque é uma experiência assim que eleva, né? Eleva a nossa fé. E eu estava ouvindo essa oitava experiência do pastor Kenzo e elevou muito a minha fé. Então tem ali algumas passagens ali importantes ali, aonde ele fala o porquê que as igrejas de doutrina, as igrejas mais conservadoras estão ficando vazias, porque o povo está indo mais atrás de prosperidade, né? Deus revela para ele que o povo vai nessas igrejas com interesse de prosperidade. E aí estão saindo, estão evadindo dessas igrejas para procurar uma denominação assim mais assim, com uma doutrina mais branda, né? Que quisessem. E muitos irmãos estavam saindo de uma igreja séria que falava a verdade, trocando por uma igreja derrotada espiritualmente. Esse pastor dizia que nada era pecado, e que a salvação pela graça dava todo o direito deles viverem como quisessem. E todos os que estavam na igreja do pastor Adria se alimentando de Jesus, agora estavam nas igrejas liberais acreditando nas mentiras do diabo. Um povo santo que odiava o pecado, agora mudaram de igreja para viverem no pecado, e passaram a odiar a santidade. Eles começaram a perseguir a igreja do pastor Adria, chamavam de igreja religiosa dizendo que o povo vivia de regras obedecendo leis. Eles tentaram corromper o pastor Adria querendo transformá-lo em um mercenário. O pastor não aceitou essa proposta, fazendo com que eles saíssem da igreja para abrirem seus próprios ministérios para ganhar dinheiro. Vi também pessoas saindo da igreja do pastor Adria, para abrirem suas igrejas para ganharem o seu próprio dinheiro. Esses pastores e presbíteros que ajudavam o pastor Adria, não conseguiram conter as suas ambições e abriram suas igrejas, deixando o pastor sozinho. Aí Deus fala para ele que é por causa que o povo tá em busca de prosperidade. Deus revela para ele. E outra parte também dessa oitava experiência do pastor Kenzo Atsushi é na onde ele tem um encontro ali com um satanista, né? E aquele satanista diz para ele que ele é bem famoso lá no mundo espiritual, que os demônios, Satanás... Temos que derrubar ele e fazer ele pecar negando o seu Deus, e depois que ele cair no pecado, mataremos e levaremos a sua alma para o inferno. Esse pastor tem revelado os nossos segredos pregando a verdade pelo mundo. Temos perdido muitas almas por causa do seu ministério. Estamos com dificuldades de parar ele. Agora ele está fabricando homens como ele, fazendo discípulos e sendo o espelho para muitos. Muitos estão sendo levantados na terra por causa do seu ministério. Sim, Kenzo é difícil parar. Imagine vários Kenzo pelo mundo. Ele vem criando cópias suas. Esse missionário vem dando muito prejuízo de almas para nós. Muitos que ouviram suas pregações já morreram e estão no céu. Temos que parar ele. Não podemos deixar continuar. Cada alma que ouviu esse missionário consertaram as suas vidas. Os que morreram estão com o seu Deus. Isso tem acendido a minha ira. Vamos armar ele. E já aqui no mundo terreno, aqui no mundo material, o pastor Kenzo, na sua trajetória aqui nesse mundo, ele não era bastante conhecido, né? Tanto é que nós estamos conhecendo ele agora através de vídeo.
né? E isso eu achei bem interessante. Lá no mundo espiritual das trevas, Satanás conhece bem ele. E Satanás, o interessante é que Satanás estava bolando planos, armadilhas para fazer Kenzo Atsushi cair, né? Isso eu achei tremendo, mas Deus revelou para o missionário Kenzo Atsushi, e Kenzo Atsushi teve aí livramento de Deus. E amados, eu gostaria de estar comentando aqui algo aqui também, falando com os irmãos, que muita gente não acredita na veracidade desse testemunho do pastor Kenzo. Muita gente não acredita nem que eles existiram, né? Tanto o pastor Kenzo quanto o pastor Robert, né? Atsushi. Muita gente acredita que eles não existiram pelo fato deles não ter fotografia. E muita gente diz que aquelas fotos que eles estão, né, ali no testemunho ali, não são deles, mas do modelo que foi pegado lá no banco de dados do Google. E isso é verdade. Por que, amados irmãos, isso aconteceu? Porque Kenzo Atsushi e Robert Atsushi, eles não gostavam de mim. Quem levantou o seu ministério foi eu, um homem. Olha para ti, como eu uso o seu ministério. Se fosse levantado pelos homens, não teria chegado onde chegou. Não quero o seu nome divulgado na mídia satânica para que não seja exaltado por homem. Eu exalto o homem sem precisar de mídia. Revelei a ti as 3 esferas do mundo espiritual. Conheceu o céu, o inferno, os ares e as regiões espirituais onde o governo de Satanás rege a terra. Depois dessas revelações eu glorifiquei. O próprio Deus revelou para eles que não era para eles ser famoso, crescer através de mídias sociais, redes sociais, Facebook, Instagram, aquele antigo Twitter que tinha, que era para eles não crescer através desses veículos, né? E sim, é Deus que dá o crescimento espiritual para eles. Então, por esse motivo, amados irmãos, Kenzo Atsushi e Robert Atsushi não colocou nem suas fotos em seus testemunhos. E aquelas fotos que estão lá é apenas uma representação daqueles personagens, né, de Kenzo Atsushi e Robert Atsushi. Mas eu quero dizer algo aqui, vou ser bem franco aos nossos irmãos internautas, que isso não tira a veracidade desse testemunho, né? É um testemunho bastante edificante, que nos edifica, que nos levanta, que nos deixa para cima, né? E a gente gosta muito desse testemunho. Então, amados, voltando à experiência, nessa 8ª experiência de Kenzo Atsushi, também ele vai na sinagoga de todas as nações, lá do profeta T.B. Joshua. E ao adentrar ali naquele templo, Kenzo Atsushi sente algo estranho, né, lá dentro daquele templo. Sente um ambiente pesado, um ambiente, né, um ambiente assim muito pesado ali. E Deus começa a revelar para Kenzo Atsushi que aquelas pessoas que estavam ali estavam sendo enganadas por Satanás. Quando Kenzo olha para T.B. Joshua, ele vê um demônio operando sinais e milagres, curas divinas, né? Isso eu achei interessante. Em uma curta passagem que tive na Nigéria, ouvi falar na famosa igreja Sinagoga das Nações do profeta T.B. Joshua. Eu fiz uma visita nesse templo que fica na cidade de Lagos. Eu não a conheço por não assistir a mídia podre, mas fiquei sabendo de sua fama na Nigéria. Ele é um pastor milionário. Não é pobre igual muitos pensam. Ele enriqueceu com o dinheiro das pessoas pobres da Nigéria. Ao entrar naquele gigantesco templo, multidões de pessoas estavam naquele local. Eu senti uma grande carga negativa, uma energia muito pesada para uma igreja séria. Fiquei olhando para esse profeta. Logo a minha visão se abriu. De trás do altar, vi um trono negro e o nome de Lúcifer, e um demônio terrível que realizava muitas curas. Esse homem estava trabalhando com libertação. O que eu vi naquele lugar não foi libertação, foram manifestações demoníacas, e grandes possessões aconteciam nesse lugar. Esse pastor chamava os demônios para morar nos corpos dessas pessoas. Legiões de demônios dos ares entravam pelo teto daquele templo se camuflando dentro dos corpos das pessoas. Os demônios ficavam em silêncio, escondidos ocultamente dentro de cada pessoa sem se manifestarem.
passando uma aparência falsa de libertação. Eles se manifestavam e depois fingiam que tinham saído, ficando muito quietos. Quando as reuniões terminavam, as pessoas saíam daquele lugar cheias de demônios. Em uma igreja séria, os demônios não podem se esconder, são obrigados a se manifestarem por causa da presença do Espírito Santo. No meu ministério eles tentavam se ocultar, mas o fogo do Espírito Santo queimava eles. Não podiam resistir às chamas de fogo da destruição. Igrejas que não agradam a Deus não têm a presença do Espírito Santo. Nessas os demônios são resistentes e não se manifestam. Se houver qualquer manifestação de demônios, é somente para enganação dentro da igreja. O Espírito Santo me revelou que esse falso pastor é como um tipo de Messias africano, que tem obra de caridade para ajudar as crianças e pessoas pobres, mas a realidade é uma forma de ganhar almas para Satanás. Muitos me falaram que ele operava milagres em nome de Jesus. Eu disse, mesmo que fale em nome de Jesus, não significa que é o Espírito Santo. Em Mateus 7, 22 a 23 diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Espírito Santo não atende àqueles que não têm a credencial de Jesus. Os demônios operam mesmo falando no nome de Jesus. A minha visão foi além nos 12 reservatórios de água benta que tinham nessa igreja, chamado de águas da purificação de pecados, onde as pessoas entravam com TB Joshua para tomarem banho. O Espírito me revelou que ele é um fornicador. Esse homem seduzia as mulheres da sua igreja se prostituindo com elas para que elas ficassem férteis e curadas do útero. O que eu vi foi o demônio do curandeirismo e falsas libertações. Ele não libertava, aprisionava mais as pessoas nas mãos de Satanás. Ninguém de outros ministérios tinham oportunidades naquele local, a não ser os seus obreiros, todos que têm a autoridade de Jesus. Eu vejo um anel espiritual na sua mão direita. Naquele falso profeta, não havia o anel da autoridade de Deus no seu dedo. Todos os servos de Deus que vivem a verdade, eu vejo o anel da autoridade de Deus em seu dedo. Aqueles que não têm o anel, expulsam demônios e curam, não vêm da parte de Deus. Vi muitas pessoas sem o anel, operando muitas maravilhas. Não havia o fogo do Espírito Santo em suas vidas, mas um demônio do lado delas realizando as curas. O que me surpreendeu é que o dedo de TB Joshua não estava como as mãos de outros falsos profetas que não tinham nenhum anel. Ele foi o primeiro falso profeta que vi com um anel de cor negro na sua mão esquerda. Esse anel era espiritual, igual ao anel de ouro da parte de Deus. Não se vê com os olhos carnais, somente aqueles que Jesus permite. Vi muitas legiões voando no teto daquela sinagoga de Satanás. Eu saí daquele templo por não suportar a enganação. Essa não é a primeira e nem vai ser a última igreja que visitei onde os demônios operam sinais. Já tinha ido a uma igreja de uma bispa que não era liberta da vaidade e expulsava demônios. Eles apenas fingiam que iam embora, para o povo acreditar que aquela mulher tinha a autoridade de Deus apesar de não deixar suas vaidades. As suas doutrinas liberais conseguiam credibilidade. Eu alerto a igreja. Jesus não dá autoridade para qualquer um. Ele delegou sua autoridade aos seus discípulos e hoje está nas mãos da verdadeira igreja. Jesus nunca daria autoridade para cristãos enganarem o povo com falsa doutrina. Jesus não pode dar dons para os falsos profetas. E apesar que TB Joshua opera em nome de Jesus, não significa que aqueles milagres eram realmente do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Na verdade eram algo assim de feitiçaria, né? Segundo o testemunho, tá, gente? Esse não é só eu que estou falando, mas o testemunho. E isso eu achei bastante interessante. Nessa oitava experiência também, Kenzo Atsushi, amados irmãos, perde a sua companheira, sua esposa. Com a missão que eu fiz, e tentou me atingir. 2 meses depois, a minha esposa ficou doente, e morreu com a cabeça no meu colo. Eu vi um anjo descendo e recolhendo seu espírito. Vi a minha esposa com o anjo caminhando por um caminho verde que subia para o céu. O meu filho com alguns irmãos viajaram para Tóquio, para participarem do funeral de minha esposa. Quando Deus fala com ele, fala assim, olha, vou tirar a sua companheira, a sua esposa, vou pegá-la para mim. E ele disse assim, o Senhor me deu e o Senhor tomou, o Senhor que me deu é sua, ela é sua. E que o Senhor fique com ela aí no reino do céu. Então, amados, é um testemunho muito forte, interessante. Amei muito esse testemunho.
E vale a pena vocês conferir a 8ª experiência de Kenzo Atsushi. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos na paz do Senhor.